É isso aí, meus amigos e amigas, estamos aqui no primeiro Jobcast, sejam todos bem-vindos. A gente fez um programa aqui, esse é o programa 0, a gente vai falar sobre esse mundo caótico, enlouquecedor da publicidade e propaganda, mas é esse mundo fascinante que nós somos apaixonados. Eu queria, antes de começar apresentando os nossos conteúdos, eu quero falar um pouquinho o que vai ser o Jobcast. Para quem não sabe, que está nos assistindo, eu e o Beto Pereira, dá para colocar o Beto aí para o pessoal ver o Beto também? Aí, ó, o Betão tá aí. Tamo junto, gente. A gente vai criar esse podcast para falar do mercado, falar principalmente da nossa ideia de ter o mundo pós-pandemia, esse mercado que se revolucionou, principalmente com a social media, com os novos meios de comunicação e por que não a nova publicidade, a nova propaganda. Então a ideia é trazer para vocês o mundo da publicidade e propaganda, mas também o mundo do empreendedorismo, o mundo, esse universo que realmente a gente enlouquece, a gente sai um pouquinho da casinha, mas é muito divertido, é muito apaixonante. E não só isso, nós vamos falar muito mais coisas assim que você também é apaixonado, né, Beto? Bom, com certeza. Acho que a gente pode passar essa experiência do que é a nossa carreira publicitária, do que é começar sendo designer, o que é fazer leitura de mercado, de identidades, entender sobre todas essas questões, né, e fazer essas aplicações. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente passar para o pessoal, principalmente sobre, até porque através da nossa idade a gente começa numa era antes da rede social e a gente está hoje na rede social, então teve muitas mutações aí que a gente teve que fazer ao longo do tempo. Então acho que é uma conversa muito descontraída, uma conversa muito interessante, dá para passar bastante ideologias aí para o pessoal, principalmente que quer tentar entrar nesse mundo aí que, como você disse, é um mundo caótico, porém muito legal de estar. Muito legal. Você tocou num ponto, Beto, que eu lembro que quando a gente começou, eu vou falar por mim, mas a gente tem a mesma período aí de mercado, a gente falava muito mais do offline, da publicidade e propaganda, ela como offline, como impressão, e as mídias, aquelas mídias que eram aquelas mais tradicionais, né? A gente falava de outdoor, de TV, e a internet ainda era carvão naquele momento. Nossa, né? Totalmente. Mas a gente já deslumbrava esse momento. E eu percebi que foi evoluindo, mas eu acredito que a grande evolução mesmo, a grande revolução foi agora durante a pandemia, que o social media, a internet, os e-commerce, enfim, todos eles estão bem, foram revolucionários para que nesse momento pandêmico a gente também observasse mais e tivesse mais entrada na casa do consumidor, do cliente final. Eu acredito, cara, essa parte aí que você tocou agora, que a gente estava falando, né? Por exemplo, assim, o mercado, ele antes da pandemia, eu acho que fora, talvez, assim, a área da publicidade, a área dos negócios publicitários ou marketing, fora da pandemia, a gente não tinha uma preparação do mercado, tanto produto quanto serviço, né? A gente nunca se preparou, talvez, para uma crise deste porte, entendeu? E como a gente tem muitos bons profissionais e boas empresas, né, principalmente no interior de São Paulo, a gente começou a ser reeducado sobre uma preparação para isso, um pensamento de estratégia, um pensamento de você olhar, por exemplo, assim, algo que você quer colocar no mercado, fazer conversões dele, de venda e tudo mais, né? Então ensinou, aproximou a área comercial da área de marketing entre as empresas e indústria, aproximou muita coisa que era distante, entendeu? Eu não falo nem que não tinha importância no olho do empreendedor, mas que era realmente distante dele, entendeu? Exceto algumas empresas que na crise investem muito em marketing já, né? Algumas indústrias já investem muito na própria crise. Mas extra isso, muitas empresas mudaram a forma de se administrar para poder se encaixar no mercado, principalmente com essa versão nova, né, da rede social, onde tudo se dissemina muito fácil, vai tudo para todo lado muito fácil, muito rápido. E também uma outra coisa assim que eu percebi muito, por exemplo, como que tá assim, você hoje vai fazer uma publicidade, o tamanho do cuidado que você tem que ter para aquilo não seja entendido de uma forma ruim, uma forma que não tem a ver com aquilo que você quer dizer ali. Então tudo isso a gente passou a ser quase um psicólogo do negócio, tem que fazer um estudo muito mais abrangente para você poder fazer aquela criação, exceto, por exemplo, coisas de comida, por exemplo, que continuam na mesma pegada
estilo McDonald's, sempre foi a mesma coisa. Mas fora isso, roupa, outros produtos assim que são frios, né? Esse mercado mais frios, teve um ataque muito maior, porém com um cuidado muito mais estudado, assim. Eu acho muito interessante isso. Roberto, eu costumo dizer que a publicidade e a propaganda, ela se tornou, com a social media, com o marketing digital, mais agora nos últimos anos, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, ela se transformou, ela se tornou muito acessível, né? Aí depois a gente vai falar um pouquinho de tráfego pago também, que é uma questão que todo mundo tem curiosidade de saber. Mas a internet, a social media, mais especificamente, juntos com o Google, né, que é uma grande ferramenta, eu percebi que ficou mais popular, né? Hoje você percebe que o pequeno, o micro, pequeno, o médio, a grande empresa, o grande empresário, a grande indústria, elas têm a mesma necessidade. Guardam-se as proporções, mas é impossível você ter uma empresa hoje, ter um social media, você ter uma página e não tiver conteúdos relevantes e material com um designer bem criado, uma identidade visual bem definida. E cada vez mais isso me deixa feliz, cara. Era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, principalmente do micro empresário, né? Então ele acabou entendendo que faz parte dele contratar um profissional, né? E isso também barateou os custos, né? Você falava antes de contratar uma agência, você pensava em outdoor, em TV, em rádio, né? Hoje qualquer empresa com um orçamento talvez não assusta mais, né? Antigamente eu pensava assim, eu quero fazer um planejamento de mídia, vou criar uma campanha, chegava para o microempresário, assustava. Com certeza. Hoje, com você, às vezes, com um orçamento menor, você contratando um profissional da área de publicidade, a gente tem ali um resultado muito bom. Não, com certeza. Assim, eu falo para você assim, a rede social, na verdade, assim, ela vem muito do questão em São Paulo, por exemplo, tinha muito a questão das páginas amarelas, onde o pessoal se divulgava através do telefone, contato e endereço, né? Então você colocava uma equipe comercial para poder fazer essa venda, né, de estar naquele espaço. Então depois disso daí a gente passa para os links patrocinados do Google, né? Daí você pega assim, muitas agências cresceram com link patrocinado. Quando você toca na mídia fria, que é o outdoor, as mídias impressas, a gente teve muitos problemas, na verdade, porque a gente é um conjunto de fatores. Às vezes o design da peça não era legal, não era comunicativo. Por exemplo, a gente tinha poucos estudos sobre fazer um outdoor. A gente enchia de informações o outdoor, esquecia que o carro tinha tipo 3, 4 segundos para ler aquilo. Então você não conseguia fazer uma conversão de quase R$1.000 de investimento. Então você não dava essa conversão pro dono, pro empreendedor. Então, claro que isso tende a assustar. Quando você começa lá, as redes sociais, começa com o Google, com links patrocinados, e aquilo começa a fazer uma conversão mais rápida, você começa a abrir um mercado diferente de investimento. O seu cliente ele começa a fazer uma programação, separar um budget para você, né? E você começa a fazer investimentos. Com a rede social, a tendência disso ficou muito mais fácil, porque uniu o que era investido em impressão junto com a conversão de rede social. Hoje está muito mais rápido, muito mais prático. Eu não tenho muito poucos problemas com terceirização de trabalhos, entendeu? E aí o que acontece hoje ficou muito mais rápido, né? Ficou muito mais acessível mesmo essa parte. Então hoje, na verdade, até acredito que invista muito em publicidade até. A diferença talvez seja que a conversão, a gente consegue mostrar essa conversão de uma forma mais rápida e entendível. Os próprios aplicativos, eles já demonstram em gráficos, em porcentagem, o que é. Mas enfim, esse é um assunto que a gente vai abordar, né? Nós vamos abordar esse assunto que todo mundo tem curiosidade. A gente vai falar de tráfego pago, a gente vai falar o que é social media, o que é marketing digital, a gente vai falar o que são esses links patrocinados, o que é promover, e a gente vai falar de uma maneira bem fácil, porque geralmente usam muito termos em inglês. Eu vi uma propaganda esses dias de uma agência, até que eles se dizem não são agência, né? Eu achei muito engraçado isso, que enfim, com muitas linguagem do meio, linguagem inglesa e com alguns nomes complicados. Eu vou tentar, o que eu costumo fazer com meus clientes é falar a linguagem objetiva,
simples que você aí de casa entenda. A publicidade, a propaganda, eu acho que eu faço por paixão, eu amo o que eu faço e eu sei que dá para facilitar. Não adianta inventar esses nomes em inglês e etc. Tal. Fique tranquila, a publicidade e a propaganda, ela é fácil de se entender. E eu percebo que às vezes quando se usa muito termos, dificulta os termos, eu acho que é uma maneira de codificar a profissão. E a gente vai descodificar a publicidade e a propaganda para você. Eu lembro quando eu comecei, tinha uns nomes que a turma vinha falar para mim, alguns outros publicitários que eu convivi nas agências de São Paulo aí, caraca do céu. Eu acho assim que toda era lindo, mas era complicado. Toda a linguagem, eu acho que se a gente conversar e tal, e falar de ADS, vamos lá, falar de job, né, e tal, né? Aliás, job, para quem não sabe, é trabalho, é serviço, é um termo usado muito na publicidade e propaganda, por isso Jobcast, né? Mas enfim, Beto, pulando esse assunto, eu quero saber um pouquinho, acho que você nunca me contou como você começou. Cara, é muito louco, porque assim, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente, na verdade, foi entrando nessa área, eu lembro de uma vez, você na agência, né, que a gente trabalhou junto. Inclusive, eu ficava desligando o monitor do Levi na agência, eu era xarope. Que situação, eu era chato pra caramba. É insuportável. Mas enfim, o que acontece, cara? Na verdade, eu comecei, nos quadrinhos, né? Então, eu comecei desenhando quadrinhos, né? E com um parceiro meu, eu comecei a descobrir que era o mundo dos quadrinhos. E uma vez eu lembro que eu fui tava num curso, né? De arte finalização, era pena mosquito. Hoje essas canetas brush que tem hoje, que a galera usa hoje. Antigamente era pena mosquito e nanquim, viu, galera? Vai fazer arte finalização ali pra vocês verem só. Era difícil pra caramba. Então eu comecei assim. E lá ele falava de uns artistas, que é o Mike Deodato, o Roger Cruz, do X-Men, o Joey Prado do Superman. E, vou atrás desses caras. Eu fui pra São Paulo. Eu comecei a olhar as gráficas, comecei a olhar as coisas, né? E o que aconteceu? Era tudo muito difícil, era você colorir, arte finalizar, fazer as coisas, e investimento alto para poder lançar qualquer coisa. O que eu fui fazer? Comecei a me profissionalizar na área de designer gráfico. Inclusive, quem fez a primeira, coloriu a primeira vez os quadrinhos para mim foi o Rodrigo Donato, né, que hoje é tatuador hoje. Ele que fez para mim lá, ensinou o Photoshop, na época era o 6 ou 7. Rodrigo Donato, irmão do Thiago Donato, isso, que era trabalhou com a gráfico. Gente, na gráfica, isso. Então o Rodrigo que me mostrou que dava para fazer aquilo em casa, então eu fui conhecer o Photoshop aí. Cara, fiz o primeiro curso meu que eu fiz de Photoshop, eu cheguei na antiga escola que tinha aqui, Microlins. Aí eu cheguei lá e falei assim, cara, eu quero fazer um curso de Photoshop. O pessoal falou assim, não, tem aqui o Web Designer, cara, na época o curso mais vendido que tinha, lembra disso aí? Eu falei assim, não, tá, beleza, quanto tempo? Era 12 meses. Eu nasci acho que de 7. Eu falei assim, não, eu preciso de um curso rápido. Aí tinha um curso VIP. Falou, tem um curso VIP aqui de 11 horas e meia, 1h30 por dia. Cara, eu peguei esse curso, ela perguntou assim, você sabe mexer no Photoshop já? Eu falei assim, claro que eu sei. Mentira, não sabia nada, nem nunca tinha mexido no Photoshop. Aí fui. Comecei, fiz lá e parava numa lan house que tinha na época, ali na avenida, esqueci o nome. Nicknet, lembra? Nicknet. Aí eu pegava, instalei o Photoshop lá e ficava treinando. Saía do curso, treinava lá e ia embora pra casa. Comecei a aprender aí. Eu entrei na publicidade, cara, porque primeiro que ela trouxe um mundo pra mim conhecer sobre o mercado corporativo disso, de designer, agência e tudo mais, me deixava mais próximo do meio artístico. Eu falei assim, cara, eu vou ficar bem top nisso daqui, porque quando eu voltar pra fazer quadrinho, eu vou estar, né, no top. Faz 20 anos isso, eu nunca mais voltei pro quadrinho. Então, assim, hoje não tem nada que impeça pra fazer um jogo ou um quadrinho. Eu fui fazer o A&B, design de games ainda. E preparei tudo que tinha pra poder fazer isso, mas nunca a publicidade me deixou sair dela. Uhum. Porque, assim, cara, você sabe também, é um mundo que faz você conhecer muita coisa. Todos os tipos de assunto, todos os tipos de conteúdo. Quando eu entrei na publicidade, eu tinha meu artista favorito, ou meu estilo de música favorito. Depois que eu entrei na publicidade, eu não tenho mais o artista favorito, nem o estilo de música favorito. Por quê? Aprendi nem muita cor coisa. Preferida. Nem cor preferida, cara. Não tem mais nada, tipo assim, tudo tem algo muito bom. Tudo encaixa naquilo. Tem algo muito bom. Então, tipo assim, foi muito legal. Então, a forma de eu começar e como eu ainda atuo é justamente, né, pra isso. Viu, eu toquei em cor, tem uma curiosidade do Beto, que eu sei. Essa é legal, essa é muito legal. Você é daltônico? Como é que você cria sendo daltônico? Então, primeiro, é verdade que você é daltônico? Isso eu quero saber, vamos lá. Então, é assim, na verdade eu tenho 30% do olho esquerdo meu, eu tenho uma cicatriz de nascença, né, que possibilita esse 70% de foco, na verdade. Uhum.
Você somando os dois, então o que acontece? Mescla de cores, né? Então o meu problema está geralmente na mescla de cor. Então o daltonismo ele parte de você não conseguir dividir a mescla de cores. O que muitas pessoas não sabem é, por exemplo, assim, todas as cores têm uma parte de formação, né? Então a linguagem de programação no computador, ele faz a mistura de algumas cores para você chegar nela. Não tem como você fazer uma cor quente sem passar por todas as cores quentes. Entendeu? Na mistura. Então, obviamente, você passa uma cor fria, por exemplo, assim, um verde, por exemplo, floresta, por exemplo, que vai pegando a tonalidade do final da montanha quando passa assim o raio de sol, ele deixa mais azulado, se combina com o céu e vai embora. Então, para você formar esse degradê aqui que a gente chamava na época, você tem que passar por várias cores. O que eu fui percebendo, cara? Que eu comecei a descobrir padrões de cores. O que você enxerga para mim que é importante. Entendeu? Não o que eu enxergo em si. Então eu vejo todos os seus gostos, toda a forma de você conduzir suas tendências de cores e vou passando por ali. Automaticamente eu vou gravando, né? Fui gravando todas as mesclas. Loucura, né? Loucura. Isso é uma loucura. Eu lembro quando eu treinava futebol no Puruca. O Puruca colocava amarelo e verde limão, cara, nos coletes. Você não sabia por que você tá de sacanagem, eu era o cara mais fominha do mundo, velho. Você tá de brincadeira, por isso que eu fiquei bom de bola, eu acho. Você exagera também, você nunca foi bom de bola. Você tá de brincadeira, viu? Agora eu vou te falar uma coisa pra você, cara. Eu, falando por mim, as pessoas me fazem a mesma pergunta, quando você descobriu o publicitário? Na verdade, eu não sabia o nome publicitário, eu não sabia que aquilo era publicidade e propaganda, mas eu sabia que eu gostava muito. Eu gostava de falar em público, eu gostava de criar, eu gostava de qualquer coisa que tivesse, que usasse a criatividade, eu era muito apaixonado. E assim foi em toda a minha época de primário, né, de ensino fundamental, ensino médio. Até agradeço meus professores que entenderam isso. Você tinha facilidade na aula de artes? Assim, eu nunca fui um bom desenhista. Porque quando a gente fala de artes, a gente pensa em desenho. Tu não pensa muito em desenho. A gente pensa em desenho. Né? Mas eu gostava de montar um cenário, eu gostava de montar um cenário para teatro, criar uma história, criar um enredo para determinadas atividades artísticas. Eu gostava muito de teatro, né? E eu nunca tinha essa precisão para criar, para desenhar. E foi que meus professores perceberam. Eu comecei a entrar em algumas oficina de teatro, participava, eu era muito ativo no grêmio escolar, né, que tinha que apresentar, de fazer as atividades e tal. Gostava de me comunicar, de fazer as parcerias com outras salas de aulas para criar interclasse e tal. E isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo naturalmente, né? E quando eu descobri, você descobriu o Photoshop primeiro, você disse, né? Foi o Corel, na verdade, mas o Photoshop foi o que me colocou de vez mesmo. Photoshop. Eu descobri o Corel primeiro e fiquei no Corel um bom tempo. Então, para fazer, por exemplo, um evento lá da escola, era festa junina, sorveteria e tal, eu pegava eu mesmo no Corel lá, ia explorando e fazendo esse tipo de serviço. Quero fazer uma capa de CD especial. Eu gostava de criar capa de CD. Fui presidente do Grêmio na época da escola. Fiz a logomarca. Enfim, ali que foi surgindo, acho que foi naturalmente assim, né? Me profissionalizei entrando na gráfica, que eu citei para você. Comecei com 13 anos na gráfica. Na época chamava Arte Finalista. A gente fazia... não se falava designer gráfico, né? Na verdade, era o arte finalista. O que era o arte finalista? Fazia o cartão de visita, redesenhava a logo, colocava no talão de nota, o folheto preto e branco, ou monocromático de uma cor e tal. E eu fui desenvolvendo essa área. A partir daquele momento, eu fui me apaixonando, me aprofundando, e fui um autodidata. Eu falo para ti que, claro, eu fiz workshops, fiz os cursos técnicos e de design gráfico, mas eu acredito que a paixão e a vontade de você criar, de ver as coisas sendo feitas e demonstrar para outra pessoa e mostrar para outra pessoa foi o início de tudo. Eu percebi que eu gostava de fazer algo e algo que chamasse a atenção, que prendesse a atenção do meu público. Até então eu não sabia que eu era... Que se chamava design gráfico, que era o mundo da publicidade e propaganda. A gente foi se aperfeiçoando e cá estamos nós com o Jobcast. E aí que te ajudou muito disso daí foi a questão gráfica, trabalhar em gráfica mesmo. Hoje é o grande diferencial. Hoje, por exemplo, você pega de 100 designers gráficos,
90% para mais não sabe criar, vetorizar, não sabe fechar um arquivo para impressão. Exatamente, né? principalmente... Não, na verdade, com licença, até um parênteses aqui, são muito bons designers, aliás, né? Mas a questão de fechar um arquivo e tal ainda existe, ainda tem impressão de folder, impressão de cardápio, impressão, as gráficas não pararam, pelo contrário, as gráficas produzem muito material. Com né? certeza. Quando você tem esse como diferencial, é claro que a social media hoje é a grande sacada do momento, é a grande mídia do momento, se assim possamos dizer, existe um debate se é mídia ou não é. A gente tivemos esse debate esses dias, não sabemos se a social media é realmente uma mídia comparado à TV, comparado à rádio, ao outdoor, mas eu entendo que não é só essa. Hoje você tem os meios offline, que é muito importante. Hoje eu não vejo uma agência de viagem em um lugar remoto sem um folder, né? Eu acho impossível. Não tem. Não tem como. Tem que ter um informativo ali. Um designer de embalagem, por exemplo, que não sabe as cores, que ele não sabe aqueles conceitos de cores quentes, cores frias, que você aprende lá no primário. Cara, eu lembro que eu tive que ir pro mercado para poder ficar lá sentado no Pão de Açúcar vendo isso daí, vendo PDV, por exemplo. Cara, você falou uma coisa pra mim, sabe que eu gostava muito, cara, que eu achava que até meu pai deve ter pensado, você vai ter que levar esse moleque pra psicólogo, pra alguma coisa, psiquiatra. Sempre gostei de assistir comercial de TV. Isso é coisa de louco mesmo. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Eu gostava daqueles intervalos de futebol. Você lembra do Lembra disso? Da tartaruguinha? Você lembra, Samuel? Foi na Copa do Mundo de 2002. Hein, Samuel? Você lembra? Eu lembro. A voz do além. A voz da consciência. A voz da consciência vem daqui, porra. Você gostou, né? Ó. Viu? E a gente tinha essas propagandas do Bombril. Eu lembro uma propaganda do Bombril. Aqui a gente pode falar de marcas, até Bombril, paga nós. Vamos falar aqui. As pessoas mais velhas que estão em casa, Bombril é uma marca referência, né? Comfort era outra marca referência. Conceito, né? Virou até, né? Uma outra marca referência. Em meados de 90, não vou lembrar o ano exato, o Bombril fez um produto chamado Bombijor, concorrente do Comfort. Você tá lembrado disso? Lembro. Então era 2 comerciais. Era o primeiro comercial, que eles fizeram, o Cazé, né? Sim. É o Cazé, o carequinha lá. Carequinha tem até hoje. Tinha 2 produtos, o Comfort, que é a marca líder, e o Bombijor, que era a marca que o Bombril estava inserindo como concorrente. No primeiro comercial, eu lembro exatamente disso. Ele pegou assim, mostrou, esse aqui é o Comfort, ele é o líder. Eu não lembro se ele falou Comfort, não. Esse aqui é o produto líder, mostrou o rótulo da embalagem. E esse aqui é o Bombijor. Ele é mais barato, ele é mais gostoso, até mais cheiroso que o... Tá vazando um som aqui, o Samuca. Daí ele mostrou o Bombijor e mostrou o Comfort, né? Comfort, o Bombijor e tal, e fez aquela propaganda lá e tal. E eu assisti aquilo e falei, caramba, os caras mostraram os 2 produtos, o cara tem uma noção, né? Isso foi numa sexta-feira. No final de semana, os advogados, claro, do Comfort, né, foram lá e proibiram a campanha. Mal eles sabiam que a empresa Bombril, que era a dona do Bombijor, que fez o comercial, deixou 2 VT lá. A hora que o Pronac foi lá, que é o órgão regulamentor, tirou o Comfort. O Comfort foi lá e falou assim, vocês não podem fazer isso e tal, né? Já tinha outro VT pronto. E nesse segundo VT, tava o Comfort tampado com tecido preto por cima, certo? E o Bombijor aqui. Daí ele faz a mesma propaganda, certo? Inserido no mesmo horário, a hora que o advogado entrou já estava pronto o vídeo, só substituíram. No próprio vídeo daí ele falava assim, esse aqui é o Bombijor, ele é cheiroso e tal, esse aqui é o líder de audiência, mas como ele andou reclamando, ele não vai aparecer na propaganda. Foi muito legal. Cara, essa propaganda, eu lembro que eu fiquei pensando, como eles fizeram isso, né?
Como é que eles fizeram isso? Então, quando você sabe os bastidores disso, é que nem tá a legenda aqui, né? Esse mundo, ele é enlouquecedor, mas é um mundo fascinante. Sim. Um exemplo que eu acho muito didático é o Globo.com, né? Sim. Que todos os sites são betopereira.com.br, leviferreira.com.br, jobcast.com.br. Assim era os domínios para você acessar o site. Daí a gente vai se aprofundando em algumas histórias apaixonantes da publicidade e propaganda. Quando foram quando a Globo foi entrar para lançar o seu portal, o .com.globo.com.br foi comprado esse domínio. Olha só. Né? E por isso se lançou o Globo.com sem o BR. Sim. Né? Então, quando foram ver quem tinha registrado, tem muita lenda sobre essa história, mas o que se conta é assim, que quando foi registrar lá na época, o cara pediu 50 mil reais pelo domínio. O domínio, para quem não sabe, custa em torno de 30 reais. É isso aí. Anual, hein? Anual. O cara, que era o dono que tinha registrado o domínio, pagado esses 30 reais e registrado o domínio, globo.com.br, não falou assim, ó, me dá 50 mil reais que eu vendo. Enfim, a Globo falou, um absurdo, criaram uma campanha, lançaram o Globo.com, que pegou, foi uma campanha muito bem feita, mas 2, 3 anos depois compraram por quase meio milhão de dólares, alguma coisa nesse sentido. Então, essas histórias dos bastidores da publicidade e propaganda são muito apaixonantes. A partir do momento que eu comecei a viver isso na realidade, eu lembro, eu vou falar aqui do Flávio Camargo, nosso amigo, meu parceiro. Ele tinha um debate muito grande ele é o proprietário da Cerâmica Teto Forte. E ele tinha uma empresa com o mesmo nome na cidade, que era do familiar tal. Antes do nome Teto Forte, ele tinha uma empresa, eu até não vou dizer o nome aqui, porque ainda existe a empresa, né? As duas tinham o mesmo nome. E tinha uma briga jurídica há anos já acontecendo por esse nome, certo? Ele chegou numa conversa de bar, né, a gente conversando, ele me explicou essa situação. Eu falei assim, o que você está investindo juridicamente para disputar por esse nome de marca, é mais fácil você reservar esse dinheiro, reservar esse investimento, criar uma marca nova, criar uma identidade visual nova, né? Fazer um plano de mídia, fazer uma engenharia de comunicação bem definida e lançar essa marca. E eu garanto para ti, se você gastar, além de ser uma coisa totalmente estressante, desgasta muito, que é um processo jurídico, você vai fazer outra ação em outras ferramentas com publicidade de propaganda que você vai se apaixonar. Foi então que a gente chegou. Hoje a Teto Forte é uma potência, tanto de marca, de nome, em referência, em cerâmica de Ourinhos, região, todo o norte pioneiro, aqui todo o estado do Paraná, até pro norte do estado. Enfim, essas coisas foram começando a acontecer no nosso dia a dia, essas referências. Então eu falo para ti que eu sou muito grato, que as coisas aconteceram naturalmente para me tornar esse publicitário, esse publicitário humilde que tá aqui. Não existe publicitário humilde, hein? O cara meteu um publicitário humilde. Eu só tava ouvindo aqui ele falar a marca, com certeza lá na reunião ele falou assim, não, você tem que fazer um novo brand, cara. O brand. Você falou um novo brand. Quando eu fui descobrir que era brand, eu fiquei, nossa, que da hora, vou falar só isso. Nunca mais falei. Os clientes não entendiam o que eu falava, daí eu ficava... Hoje os clientes já falam de hoje brand. não. Hoje tá outra pegada, cara. As pessoas têm uma noção muito grande, assim, hoje também. Eu acho que até o vocabulário é até melhor que a noção, viu? Com certeza. Assim, hoje, exceto os bem, assim, tá começando agora um próprio negócio que, né, vai começar a introduzir no mercado agora, começa a estudar o mercado do cliente, exceto os que já estão no mercado já faz algum tempo. Igual alguns aqui de Ourinhos, né, por exemplo, de São Paulo, tem alguns que eu atendi há muito tempo atrás, tinha assim, uma noção muito grande do próprio negócio que fazia, passava uma experiência muito legal, assim. Mas é que nem você falou, assim, é um mercado muito legal, é apaixonante, só que requer muita dedicação e estudo, cara. Requer muita dedicação e estudo. Se você não tem essa gana para estudar, não estudar assim, não só a questão de faculdade, a questão de estudar mesmo em casa, para você preparar uma boa mídia, uma boa peça, para você falar sobre, saber o que tá falando, né? Tipo, se você não tiver esse mínimo de estudo aí, de dedicação, cara, se torna assim um negócio inviável. E quando você fala em estudo, eu vou abrir esse leque. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Primeiro eu vou fazer meu posicionamento
Eu acho que o conhecimento, ele é diário a todo momento. Eu falo para minha esposa, eu falo para os designers que trabalham comigo, um abraço para o Lucas, para minha esposa Giovana, que eles estão criando comigo na agência, para o PH. Eu falo para todo mundo. A publicidade e a propaganda é o conhecimento diário. Todo. Por exemplo, se eu tô dirigindo, eu estou olhando todos os outdoors que tem na rua. Se eu estou numa cidade de frente, eu observo todas as fachadas. Eu acordo de manhã, eu leio o G1 inteiro. Talvez eu não leio todas as matérias, mas eu faço questão de ver desde da guerra da Ucrânia, do valor ali, do dólar, como é que está o dólar. São informações que eu não vou usar no dia a dia, mas eu consumo aquela informação desde do meme do Bindigo e vou lendo para você estar antenado. Eu acho que o conhecimento, ele é diário. Ele é diário, você tem que ver esses detalhes. E além do conhecimento, tão importante quanto o conhecimento é a criatividade, né? Não existe uma fórmula perfeita. Existem fórmulas que vão facilitar você chegar ao seu objetivo. Mas nesse objetivo, em qualquer trabalho, hoje eu citei o cliente, até numa reunião com o Ademar da A2F, um cliente meu, hoje, eu comentei isso. A gente tem que ter essa precisão, essa intenção, melhor dizendo, de aonde eu quero chegar. Mas se você saiba que em todos os quesitos existem obstáculos, vai ter pedra no caminho, vai ter coisas que não vão funcionar, e naquele momento a criatividade também é essencial. Então agora é a minha pergunta, mesmo eu já opinando, se fosse para escolher entre conhecimento e criatividade. É que, na verdade, você não tem como ter criatividade se você não tem o conhecimento. Então, assim, não dá pra mim fazer uma escolha entre os dois, porque eu tenho que passar por eles pra chegar em um, pelo menos, entendeu? Então, a partir do momento que eu detenho o conhecimento, eu chego em qualquer lugar. Não importa onde, qualquer lugar eu vou chegar. Você só vai direcionar o seu conhecimento para aquilo que te agrada mais, que te dá maior, tipo assim, desejo, te satisfaz. Mas a partir do momento que você detém o conhecimento para qualquer coisa que você vai fazer na vida, você direciona e chega onde você quer. Entendeu? Então a criatividade, na verdade, nada mais é que um conjunto de coisas que você reúne, que nem você falou que você sai de manhã, chama-se Gestalt, isso dentro no meio científico. Você reúne informações na sua Gestalt, né, organiza ela e usa e descentraliza para poder usar de acordo com aquilo que é a sua necessidade. Então, assim, para tudo, se você é músico, por exemplo, você vai fazer uma Gestalt de sons, né, de questões de música, instrumento e tudo mais, e vai criar a sua melodia, né, de acordo com aquilo que você acha necessário. Você vai direcionar. Um cozinheiro, por exemplo, um chefe, né, vai fazer a mesma coisa com gostos, por exemplo, né, do paladar e assim por diante. Aí vai muito do seu conhecimento mesmo. Então chegamos à conclusão que para melhorar a criatividade ou para desenvolver um senso crítico, né? Um senso crítico de qualquer coisa, um senso crítico, um sexto sentido, né? Uma intuição criativa, é necessário conhecimento. Para tudo. Para tudo. Não necessariamente uma metodologia, mas o conhecimento diversificado contribui para a criatividade. Com certeza. Eu, por exemplo, começo quando criança assistindo Cavaleiro do Zodíaco. Aí a turma falava assim, você tem facilidade para desenho. Não é que eu tinha facilidade para desenho. Você amava os Cavaleiros do Zodíaco. Eu era apaixonado nos Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Yu Yu Hakusho. Então, tipo assim, eu ficava assistindo pra caramba isso e depois eu passava isso pro papel. Aí a turma falava assim, isso é um dom, uma criatividade. Mas, cara, eu tô enchendo a minha Gestalt, a minha mente de informações sobre aquilo. Então, só direcionava para isso e passava pro papel. Aproveitando esse gancho seu, aí você falou de música, falou de quadrinhos e tal. Existe o Beto Pereira com preferência estilo musical ou gênero musical ou até pra música você é eclético? Não, eu tenho uma tendência eclética, só que assim, hoje atualmente eu consumo muito mais o rock, né? Mas na minha época de adolescência, quando eu fazia projeto, dançava dança de rua, por exemplo, eu consumia mais a black music, né? Que era a parte mais do rap, por exemplo, da black music.
Então a minha preferência era Eminem, 50 Cent, Papadoc, assim por diante. O rap nacional tinha lá o Sabotagem, então vinha por isso daí, entendeu? Aí depois que você começa... Eu gostava muito de New Metal, que era Evanescence, Nightwish, assim por diante, Linkin Park, né? Aí depois que eu fui entrando mais no rock, fiquei mais no rock. Ô, Beto, eu sou uma pessoa, cara, eu sou altamente adaptável. Demais, assim, eu falo... Você é mais que eu, inclusive, sobre isso. Se eu tô num ambiente social, eu quero estar social e vai me remeter a músicas clássicas, né? Certo. Se eu tô num churrasco, soul, jazz, né? Eu adoro soul, jazz, você sabe disso. Na verdade, mais pro lado do soul e do blues, né? Sim. O jazz eu acho que eu gosto mais de assistir as raras oportunidades que eu tive para ouvir jazz. O jazz é gostoso você ouvir. Sim. Ouvir ao vivo, assistir ao vivo, né? Assistir um show ao vivo de jazz. Quem tiver a oportunidade um dia, faça isso, que é magnífico. Que saudade do festival de música, hein? Tá faltado, que saudade. Já anunciaram que a FAP vai vir, poderia falar, já anunciar que ia vir um festival de música também, que todo mundo ia ficar feliz, né? Alô, galera que organiza. Isso aí, ó. FAP é bacana, é legal, mas o festival de música é cultura, gente. Vamos trazer também. Vamos lá. Então, você tá num churrasco, né? Você quer ouvir um samba? Um sertanejo, se eu tô numa festa com adolescentes, se eles estiverem ouvindo uma música eletrônica eu vou gostar, se eles estiverem usando uma música não tão formal, como ser o caso de um funk, que ouçam, que curtam, então mas assim, o que eu tenho, que me parece bem óbvio para mim há um bom tempo já, que tudo tem o que é bom e tem o que é ruim. Exatamente. Qualquer gênero musical, eu vejo que tem música boa e tem música ruim. Então existe quadrinhos. Acho que você até me disse uma vez, existe filme você que é fã do Batman? Sim. Existe filmes do Batman ruim? Existe quadrinhos do Batman ruim? Claro que tem. Com certeza. Essa ideia, né? Que tem. Então, eu também, assim, até eu já tive, já fui muito mais, na verdade hoje eu sou muito menos ter meu lado político e tal. Mas assim, eu vejo também assim que a política tem as coisas, tem as coisas boas e ruins. Qualquer personagem político ele deve ter feito algumas coisas boas e algumas ruins. Por que eu estou dizendo isso para você? Que no meio da comunicação existe propaganda boa, existe propaganda ruim. E esse senso crítico que vai fazer a diferença no final, Beto, eu tô errado? Não, com certeza. Eu acho assim, cara, é muito difícil você pegar algo que, tipo assim, é 100% funcional. Tipo, cara, sei lá, o que é 100% funcional? Eu não consigo lembrar de algo... O avião, que você pode falar que tem muito pouco acidente, ele cai. Então, mas o avião, a pessoa que anda de avião aí, ó, o avião, segundo a matemática, não era nem pra voar. Da abelha também não, mas enfim. As leis das físicas, você sabia disso, Samuel? O avião, você não sabia disso? Segundo as leis de aerodinâmica e matemática e cálculos... Eu não sabia. Você não sabia, Voz da Consciência? Eu não sabia. Consciência. Então, não era pra voar, gente. Exatamente. Mas, por isso que eu falo assim, não acredito que exista algo. Se eu estiver falando alguma coisa errada aí, gente, o pessoal que tá no chat aí, quiser falar alguma coisa, discordar, pode discordar. Mas pelo que eu sei, o avião não era pra voar, hein? Assim, eu sei da abelha. A abelha que fisicamente não era pra voar. Mas assim, que eu falo pra você, eu acho que não existe coisa 100% que tem 100% de funcionalidade. Eu acho que não existe. Tirando a matemática, mas você quando faz Eu sei uma que é 100% funcional, minha esposa. É porque ela tá aqui, senão ele não fazer elogio, ele apanha depois, tá ligado? Mas enfim, assim, eu não acredito que existe algo 100% funcional, não existe. Então, tipo, eu acho que tudo que você falou de música, por exemplo, esses dias a gente tava numa discussão, uma pessoa que odeia funk falando assim, cara, funk não é música. Eu falei assim, por que funk não é música? Porque você não gosta? Ou por causa que tem um consenso que você descobriu aí que é 100% que não é música? Desconsideraram que o funk não é música. Eu nem sou a questão fã de funk, só que assim, funk que eu falo, funk brasileiro, né? O funk ele vem do Michael Jackson, mas o funk brasileiro. Assim... cara, vem de James Brown. James Brown, Michael Jackson. Então assim, essa leva aí. Só que assim... por que eu falo assim? É música. Tudo aquilo que funciona pro meio de negócios... Cara, tem uma história muito interessante sobre a pop music e a arte, né? Tipo assim, tem um período da história que chama-se The Still, né? Que era um período de... Lá quando eu passava as artes pela Academia de Artes da França,
Pra você ser considerado um artista, você tinha que passar por lá. Academia de Arte, né? E aí você, passando por lá, você se tornava um artista. Um dos caras que tentou fazer isso aí, por exemplo, é o Hitler, por exemplo. Tentou ser artista e não deu certo. Sim. Então, o que acontece? Aí, cara, tinha muito essa discussão. O que é arte e o que não é arte. Até o Duchamp, que é um holandês, né? Colocar uma privada numa exposição de arte da França. E todo mundo gostou da privada. Achou que aquilo era super artístico. Mas gostaram porque ele era uma referência Não, artística? nem sabia. Eles não sabiam que era uma privada? Não, tinha uma privada lá na Academia de Arte, quer dizer que aquilo era uma arte. Então todo mundo considerou aquilo uma arte, não era. Era porque o Duchamp colocou lá, de provocação. A partir daí em diante acabou essa regra do que era arte só o que passava lá. Não, tudo virou arte, a pop art, né, que a gente chama o período de pop art, aí tudo virou arte. Então assim, nesse tudo virou arte, perdeu um pouco aquele time, né? Do que era bom, do que era ruim. Então tudo que você lançava era bom, porque era artístico, né? A mesma coisa acontece hoje com a música, por exemplo. Tudo virou música, mas não quer dizer que tudo é bom, entendeu? Tem coisas que fazem apologias ruins, entendeu? E tem coisas que fazem apologias boas pra caramba, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, nada é 100% funcional. Né? Aliás, você tá falando de arte, aproveitar o gancho, olha, estou excelente hoje, hein, Samuel? Primeiro programa já. Vamos falar da 7ª arte, onde teve Oscar. Exatamente. Teve o Oscar. Boa. Você conhece, primeiro, vamos lá, vamos começar do começo. Ah, Você que é um cinéfilo, é assim que fala? isso, pode ser. Eu considero você um cinéfilo. Tá. Você gostou dos indicados e dos vencedores? Gostei. Geralmente quando eu vejo o Oscar, eu sempre pego e assisto todos os filmes assim possíveis, né? Uhum. Então eu gosto muito de fazer isso. Acho que o Samuca também deve gostar de fazer isso. O Eduardo da DVD aqui. Não vamos chamar de Samuca? Vamos inventar um nome. Consciência. Vamos inventar um. Eu tô aqui, tá? Voz de Veludo. Voz de Veludo, cara. Tá, então a partir de agora, Fala- oficialmente, não falaremos mais aquele nome. É que você gosta Agora, do meu microfone aqui. Não, com certeza. Voz de Veludo. Falaremos com Voz de Veludo. Então você. Sim. Os indicados Sim, e gostei os muito. vencedores. Gostei pra caramba. Um dos grandes vencedores, você achou que eu não ia falar disso? É. Ontem demonstrou que todo mundo odeia o Chris mesmo. O Will Smith agredindo o Chris Rock. Foi uma agressão? Não, Eu sei que você assim, tem sua teoria. Foi uma agressão ou não? É a mesma coisa de você, assim, tudo que for showbiz, É. por exemplo, eu falo pra vocês, tudo tem um recorte pra acontecer, entendeu? Cara, o que mais vende hoje na mídia é a polêmica. Então você pega o Oscar, que tá super em baixa em audiência, e você coloca uma polêmica desse Você tamanho. acha que o Oscar tá em baixa audiência? Só pra você ver só dentro do Brasil, É. a gente não teve um recorte sobre as coisas que aconteceu no Oscar. Não teve. A gente só teve sobre isso. Mas não foi porque roubou a cena e Não. você acha que isso foi proposital? Não, até porque, deixa eu te falar uma coisa. Quem curte o Oscar, quem curte filme, não fica reparando nessa polêmica. Ninguém fica lá esperando, por exemplo, pra divulgar a polêmica. Mas uma agressão no mas palco eu da acho- academia, do cinema mundial. Como é que a Voz de Veludo tá me mostrando alguma coisa aqui? Fala aí, Fala. Boss Veludo, o que ele tá falando? O grande tapa na cara da Warner foi o Zack Snyder levar 2, né? Exatamente, isso é um tapa muito, né? Isso é um Hadouken você tá de brincadeira. Mas assim, eu acho que tudo no showbiz ali tem muita coisa válida. Entendeu? O Oscar é muito grave. É tipo Super Bowl, cara. Super Bowl, por exemplo, tem um Super Bowl que é Você vai me dizer que o Super Bowl tá em baixa também? Não, Super Bowl não, mas olha só pra você ver uma coisa. Tô falando sobre o controle de mídia. O Super Bowl, por exemplo, chama o Bruno Mars pra poder fazer o Super Bowl. E tem os convidados especiais. Quem que é o convidado especial? Red Hot Chili Peppers. Só que Eu lembro, assisti isso aí. Só que o Super Bowl, 2018, né? Super Bowl faz o quê? Chama o Red Hot e fala assim, só que vocês não podem tocar. Aí o que o Red Hot faz? Desliga os instrumentos. Se eu não vou tocar, o meu fã vai saber que eu não tô tocando. E desliga todos os instrumentos. Então todo mundo que for assistir o Super Bowl, Bruno Mars e Red Hot Chili Pepper, repara nos instrumentos do Red Hot. Então quer dizer, é um evento que não pode ter erro, entendeu? Aham. Então é a mesma coisa do Oscar. Não, Então tá. assim... A pergunta que não quer calar. ah, Sua opinião. Você acha que foi uma encenação? com O certeza. tapa do Will Smith... Com certeza. Não, com certeza. É. Isso aí é com certeza. É assim, você pega assim, é um time. Você pega assim, a saga do herói, Uhum. ele começa ali o cara fazendo uma piada, né? E uma piada pesada sobre a questão do cabelo, que é da mulher que teve câncer, ok? Então pega assim,
Logo após isso daí... Não, é o câncer que ela teve? Câncer, Ela tem um problema capilar. problema- Não, ela não teve Hã? câncer, não. Não é câncer não, né? É um problema Não, capilar, né? É uma, Voz de acho que uma veludo. doença autoimune. Não sei. É coisa assim. É, a desculpa. voz de veludo Aí que sabe mais. que acontece? Após isso daí, se você pegar a timeline, cara, que acontece? Quem que ganha o Oscar? Quem que vai pro palco ganhar o Oscar? O Will Smith. O Will Smith. O Will Mas isso foi antes dele ganhar. Então, isso. O Will Smith, qual que é o discurso dele? Sobre família. É. Olha a construção Ele disso, cara. Então, assim, Na verdade, o filme que ele ganhou o Oscar, então. o ator que ele interpretou, é justamente isso, né? É o pai da Serena Williams, né? Ali, né? Mas assim, Eu não assisti o filme, é bom o filme? é bom. É bom, tenho que assistir. Muito bom. Aí o que acontece? É assim. Eu tô perdendo muito tempo com série, viu? Série demanda muito tempo. Eu gosto de série. Eu Daí gosto de você série. perde de assistir os. O problema Ah, é que eu não sei assistir série, eu maratono série. É bom. É, mas a gente não tem mais. Ontem eu acordei um pouquinho, eu tava dormindo. Eu já percebi que ia dar ruim ontem no jogo do Corinthians São Paulo. Legal é o que o Levi falou assim, eu acordei porque eu tava dormindo. Cara, Uma redundância. Mas é Beleza. normal. Vocês que estão aí, ok. vocês que estão em casa, saibam que eu vou fazer muitas redundâncias durante esse programa. Viu? Acordei e fui assistir uma série lá. Tô assistindo aquela série derivada do Breaking Bad, o Cal Saul Goodman. Uhum. Muito boa. Aliás, muito boa série. Então, comecei umas 6 horas da tarde, fui parar 1 da manhã, 2 da manhã assistindo série. Parei só pra fazer o neném dormir, brincar um pouquinho com ele, mas fui assistindo série. Então, eu acho que série é uma delícia, mas eu nem sei por que eu entrei nesse assunto, você sabe? Eu sei, cara, a gente tava falando sobre filmes. Não, mas por que eu falei de série? Eu tô falando Porque de... você é viciado em série. Ah, tá, porque tira o tempo, né? Tira o tempo. Onde que ele foi? Então eu tiro o tempo, mas eu tenho que parar de assistir um pouco de série e assistir. Quais foram os outros filmes que você assistiu, Voz de Veludo? Sabe que eu não lembro, cara? Você tá mais... Qual série você tá assistindo? Tô assistindo Chicago Med, tô assistindo... eu assisti a Lois Clark lá, o Superman lá, o novo. Eu gostei também. É bom essa série? Gostei da Enfim, construção. tem... Ó, só uma indicação só de série que eu acho muito interessante, pra quem gosta assim, de contextualizar a história. Tem uma série na Netflix que é a Marco Polo, entendeu? Quando ela lançou, ela seria pra bater de frente com Game of Thrones, porque o Game of Thrones gastou em torno de $8 milhões por episódio. Marco Polo gastava 12. Né? Então, tipo assim, é uma série muito interessante, que é do período dos mongols, que invade a China, dos períodos da Rota da Seda. Então, pra quem gosta de história e contextualização, é muito legal isso, cara. Essa série eu indico, é muito boa, viu? Pena que, assim, devia ter mais. Né? Assim, a preparação, a construção da série é fantástica. Marco Polo, muito boa. Vamos lá. Vamos falar de indicação de séries. É uma coisa que a gente vai falar bastante também, sério. Esse mundo do cinema, séries, televisão, enfim. Hoje tá um debate aí, né? Qual a melhor série, na sua opinião, qual a melhor série você já assistiu, Beto? Game of Thrones. Eu gostei muito de Game of Thrones. Sabe por que eu gosto muito do Game of Thrones? Não só por causa da produção, mas sim por causa da psicologia. Ela é muito caótica. Mas muito caótica, cara. Assim, pra quem assiste a série uma vez só e não presta atenção nos time, cara, perde muita coisa. Eu gosto de uma série, eu acho que é nem tão conhecida. Mentalista. Mentalista é boa. Eu acho muito boa aquela série. Ele se perde. É muito boa. A primeira temporada, ela demora pra engrenar ali. A partir da segunda até a terceira, quarta, eu acho que é uma das melhores séries que eu já assisti, assim, de inteligência, de raciocínio rápido. Suits também é muito bom. Suits, meu Deus, eu e minha esposa maratona direto. Eu sei por que ela maratona. Também só tem ator lá top lá também. Tá de sacanagem. Então é melhor parar de assistir. Já para essa série aí. Série que eu achei muito legal também. Spartacus é uma série que eu acho interessante também. Você gosta bem desse universo, cara, medieval, né? Assim, o Game of Thrones, que ele é um medieval fantástico, que puxa muito fantasia, né? O Senhor dos Anéis, só que assim, inclusive a próxima série que é House of Dragons também, que é uma série derivada, inclusive, assim, só pra passar isso daqui, geralmente eu tenho um designer mais um design mais escuro, né? Que é da tendência daquilo que eu gosto. Você é dark. Cara, eu acho assim, ó. Eu sou a luz e você as trevas. Olha só, The Dark Knight. Tá aqui, galera. The Dark Knight, é isso mesmo. Entendeu? Inclusive esse boneco aqui é do segundo filme do Batman, hein? Tá. Agora, polêmicos. E quarta-feira tem aí o programa, no próprio canal aqui, onde nós estamos fazendo o piloto, que é o Suncast, vai ter o programa do Samuel Sanches. Vixe, polêmico, hein? Polêmico. É a voz da consciência.
a voz não, voz não, não, veludo. não, 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 não. Essa voz de veludo é mistério. É mistério. Tá. E vai falar também de Jesus Cristo era um ET. Hein? Polêmico, hein? Polêmico. Mas era, né? Porque tudo que é fora da Terra é extraterrestre. Não sei. Prefiro não me opinar. Vou deixar você com essa opinião. Agnóstico. Você é um agnóstico, Beto Pereira? Cara, eu posso me considerar assim, porque... O que é um agnóstico? Cara, não necessariamente eu vou saber colocar assim 100%, mas assim, o agnosticismo, cara, seria algo que você talvez acredite que exista algo superior, mas você não é devoto daquilo, entendeu? O que você considera é isso, existe um ser superior, mas talvez aquilo, por exemplo assim... É por isso que eu falo, eu acho que eu nem sei se eu sou agnóstico, porque assim, eu considero que existe um ser superior porque isso deixa as pessoas confortáveis. E você fica confortável com esse ser superior? Eu fico, porque tanto faz pra mim se existe ou não. Então assim, é mais porque as pessoas que perguntam ficam confortáveis com a resposta. Sou um agnóstico, não sou um ateu. Se fala que sou um ateu, as pessoas vão... Caraca, esse cara é perigoso. Não, tipo isso. não. Existem ateus maravilhosos. Exatamente. Mas assim... Mas assim, vamos lá. Você acabou de... Eu quero aprofundar um pouquinho nesse assunto, mas vou te fazer mais um parênteses aqui. As suas respostas... A gente não... nós estamos se auto-entrevistando aqui, né? Eu acho que é para vocês conhecerem que é o perfil de cada um aqui e tal. Você disse que a sua resposta... deixa as pessoas mais confortáveis. E sempre você dá essa resposta para a pessoa? Ou só nesse tema? Você acha que o tema... Eu falei polêmico. Mas se você disse desconfortável, né? Uhum. Então eu acho que ateus, não ateus, cristãos, enfim... É um assunto delicado e polêmico. Você usou a palavra desconfortável. Então, hoje, às vezes, para você não entrar no debate, para não ofender as pessoas, você dá uma resposta confortável para a pessoa. É isso que eu entendi? Não, exatamente, porque assim, geralmente, cara, é muito poucas pessoas que vão lá ler a Bíblia historicamente. As pessoas leem a Bíblia mais pela questão da fé, mas historicamente é muito pouco. Então, tipo assim, as pessoas tendem a conhecer menos, geralmente, a Bíblia do que eu, porque eu leio historicamente, cada período histórico. Não olho com aquela tendência de olho da fé, eu olho com aquela tendência de conhecimento mesmo. Quero saber o porquê aconteceu, como aconteceu e quem escreveu em que estava pensando, como que ele atraiu a audiência daquele ponto. Nós já tivemos uma conversa parecida. Eu lembro que eu te questionei. Hoje, eu acho, com toda essa avalanche de informação científica, hoje conhecimento científico com os podcasts, tipo Space Today e tal, você tendo todas essas informações e tal, hoje eu acho que o milagre não é ser ateu. Acho que o milagre em si é a fé. Não, mas eu acho que a fé sempre foi um milagre. A fé, por si só, é um próprio milagre. Por isso, né? Porque tudo que a gente vê hoje faz com que nós tenhamos a impressão que a Bíblia não se sintam desconfortáveis, viu? Parece fantasia. Você acha que, por exemplo, assim, você falou de Game of Thrones, mas você concorda comigo que algumas passagens bíblicas também são épicas? São mitológicas. Assim, são épicas. Eu considero assim, Game of Thrones é uma mitologia, a Bíblia, em seu aspecto, em determinado ponto, ela também é uma mitologia. Se você for pegar assim, por exemplo, vou pegar um ponto assim, só pegando um gancho, muito pouco você ouve falando sobre alguns aspectos bíblicos, algumas passagens, nas educações, né, das igrejas e tudo mais. Se discute muito pouca coisa polêmica, entendeu? Então, por exemplo, a gente discute muito pouco sobre livre-arbítrio, esse tipo de coisa. Então eu considero, por exemplo, o Velho Testamento Bíblico é bem mitológico. É bem aquele negócio de impressionismo, entendeu? Então, assim... Quando você diz mitológico, você está falando que é um mito. Exato, porque assim, se você pegar o Velho Testamento com o Novo, ele não tem nada a ver. Você acha, por exemplo, assim, Rei Salomão não existiu, foi um mito? Não, ele pode ter existido. Só que assim, em torno do personagem do Rei Salomão, ele, por exemplo, assim, você vê certos aspectos que é colocado para deixar ele maior. Tá. Entendeu? É tipo assim, vamos pegar alguma coisa bem polêmica, assim, que talvez aí na quarta-feira vai bater alguma coisa disso aqui.
Você acha que realmente Deus precisava se destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra, como ele destruiu, como um atentado terrorista? É tipo isso, não. Mas isso impressiona pelo poder dele. Isso no Velho Testamento. Então, tipo assim, tem coisas que são realmente impressionantes. Você pega o Novo Testamento, é totalmente baseado em sabedoria. Totalmente baseado, 100% em sabedoria. O conceito do Novo Testamento é amor e do Velho Testamento é guerra. Você entendeu? Então, tipo, é isso. Mas, ó, eu entendo o que você está dizendo, entendo. Nem sempre concordaremos, mas sempre entenderei, porque você tem, eu já te falei isso, você tem uma oratória muito boa e argumentos muito bons, e você é bem convincente na sua oratória. O questionamento... E esse é um detalhe, isso aí que você falou. É por isso que às vezes é melhor você dar uma resposta confortável do que você dar uma resposta daquilo que realmente você entende, que você pode convencer uma pessoa da forma errada. Isso é ruim, entendeu? Assim, é o que eu falo, isso serve pra mim. Não, talvez para muitas pessoas isso pode tornar algo prejudicial. Quando a pessoa começa a entrar nesse mundo aí e perde o aspecto da fé, isso é perigoso. Você é uma pessoa agnóstica. Certo. Ponto. Ponto, acabou. É isso daí, eu sempre coloco Mas você se preocupa com a fé alheia. Você tem o cuidado de não ofender a fé alheia. Eu quero entender um pouco esse cérebro. Esse belo cérebro que você tem. Se você deixa a pessoa ofendida por algo, você tem de... Na verdade, isso até é egoísta da minha parte, porque assim, eu tô pensando mais em mim, né, uma pessoa. Por quê? Se a pessoa se sente confortável, a chance dela ter um problema comigo é menor. E é só na parte cristã, na parte... Não, na verdade eu levo pra tudo isso. Eu levo essa tendência, essa regra. Mas isso tudo. Não te faz uma pessoa falsa? Olha a polêmica. Não, olha, marca um minuto aí que aí vai ter um corte, hein? Não. Beto Pereira é falso? Não, então, na verdade sim. Sabe por quê? Eu acho que a única forma de você ser verdadeiro 100% é quando você conhece pelo menos as pessoas que estão ao seu redor que te amam muito. Aí dá pra você ser verdadeiro 100% porque elas vão dar a oportunidade de saber o porquê você chegou naquela ideologia. Agora, quando você está em vários públicos ou núcleos de públicos diferentes, cara, é impossível você ser 100% verdadeiro. Você começa a se tornar um militante da própria história. Cara, aí é que fica difícil. Então, tipo assim, a sua convivência em negócios ou qualquer coisa que você for fazer na vida se torna impossível, cara. O publicitário, ele é um mentiroso por natureza? Com certeza. Meu pai me dizia, Beto, eu entendo assim que a gente tem que... talvez eu vou falar a palavra correta daqui a pouco. Talvez não seja mentira, mas não é isso que eu quero dizer agora. Meu pai, antes de falecer, pouco antes de falecer, quando ele teve mal de Alzheimer, mas quando ele estava lúcido e tal, ele me disse uma frase que depois eu vi replicada em alguns lugares, eu não sei exatamente quem é o ator. Ele falou com essas, talvez não com essas palavras, mas praticamente isso ele me disse: filho, seja o que você for, o que você é sempre, algumas pessoas vão te amar pelo que você é e outras vão te odiar pelos mesmos motivos. Talvez, aí por isso eu fiz questão de convidar você para o Jobcast, para você ser apresentador junto comigo, que os pensamentos nossos, eles divergem, mas na ponta se convergem. Sim. Certo? Na mentira ou na verdade, as pessoas, a tua mentira, ela vai agradar ou vai fazer alguém odiar, da mesma intensidade que a verdade sua vai fazer alguém te amar e te odiar. Pontos de vista. Cara, é assim, ó. Eu vou até fazer, ó, no filme desse boneco aqui. Desse boneco não, desse personagem, um dos maiores aqui, personagens de todos os tempos do no final no final do filme, sim, acontece um fato que é muito interessante, que é o quê? O Gordon tá lá e o Joker acabou de... faz um plano onde o Harvey, que era do bem, que era o promotor público, né? Ele vai lá e comete um crime e se torna o Duas Caras. Então ele morre no final. Aí o Gordon chega em cima do corpo do cara e fala assim, cara, ele matou essas pessoas. E o Batman fala assim, não, eu matei essas pessoas. Não, mas você não é assassino. O Gordon fala pro Batman. O Batman fala assim, eu sou o que Gotham precisar. E naquele momento, Gotham não precisava de um herói. Ele não precisava, o Batman sempre foi o herói que Gotham precisava, mas naquele momento não é o que ela merecia, que ele precisava. Ele precisava do quê? Que o Coringa não vencesse. Você fala com tanto fervor do Batman. Você tem fé no Batman? Não. Mas você acha que o Batman deveria ter existido?
Não, acho que não. Acho que assim. Eu acho que a ideologia de você. Mas você acha que um Batman na vida real seria. Em São Paulo, um Seria Batman? horrível. Cara, seria horrível. Não, você imagina. Se a fé das pessoas tá bagunçada, você imagina se tivesse um cara vestido de morcego fazendo justiça com as próprias mãos. Você acha que não dá pra trazer o Batman? Não. Jesus Cristo daria pra trazer nos dias de hoje, Beto? Não, cara, morreria pior do que ele morreu antes. Você acha que as pessoas, com todos esses meios de comunicação... Vocês já assistiram? Tem uma série que chama Messias, viu? Sim. Muito boa essa Boa, série. boa, Teve a boa, primeira boa. temporada. Nós assistimos. Eu e minha esposa nós assistimos. Foi Você muito já boa. imaginou, cara, é assim, Jesus hoje, cara, fazendo alguma pregação pra proteger, por exemplo, um gay? Igual ele fez lá da Maria Madalena, a igreja viraria de ponta cabeça, cara. Sai de brincadeira, ia apedrejar ele pior hoje, ser Eu metralhadora. acho que nós estamos no tempos muito negros. Com certeza. Eu falo pra todo mundo, Jesus Cristo, você sabe, eu sou cristão. Jesus Cristo pregou muito o amor. E o que menos se vê hoje, você cristão que está assistindo aí, o que se menos vê nas igrejas evangélicas é amor. Jesus Cristo derrubou na entrada ali do templo, tirou os vendedores, né? Dê a César o que é de César. O que você vê mais hoje é todo mundo querendo ser os pastores, os santos da nova epopeia cristã, Então, se envolvendo com César. Então, hoje seria... Mudou muita coisa? Ah, mudou, cara. Eu acho assim, cara, ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente tava falando sobre a fé, sobre os negócios, como que você faz uma tendência pra você ser bom no que você faz, entendeu? Cara, pra começar, as igrejas no Brasil ensinam você a ser um necessitado. Não ensinam você a levantar de manhã, por exemplo. Não ensinam as crianças a levantar de manhã e falar assim, cara, Deus, obrigado aí pelo dia, eu vou lutar. Não ensina, por exemplo, você ser forte. Pessoal, não estamos generalizando. Não estamos generalizando. Nós estamos dizendo que a grande maioria... Na verdade, assim, a grande maioria... Por quê? Você aprende muito pouco sobre esse conceito de você, pô, hoje eu vou conseguir. Você acha que é isso também responsabilidade da igreja? Com certeza. Se ela, por exemplo, assim, ó, eu acho, na minha opinião, cara, claro que eu tô falando, é a minha opinião, mas assim, claramente eu acho que se você tem um órgão, por exemplo, que vai mexer com o conceito de fé, ela tem grande responsabilidade na formação do caráter. A fé por si só já se forma um caráter, né? Então, será? Então, porque assim, eu não sei. A fé é um conjunto de fatores. Não né? estou dizendo bons caráter. Não bom caráter. Mas entendi. a fé por si só, ela é uma predominante. Voz de veludo. Temos tempo ainda aí? Fica à vontade, é o piloto hoje. Então tá. A fé por si só, ela é a grande... Olha, eu vou te dizer para ti. Tendo pouca ou grande fé, ou crendo em Maomé, ou em José. Por exemplo, você gosta de, por exemplo, quando você tem um cliente ou um job para fazer ali, um projeto para fazer, você gosta da introdução da parte religiosa nessas peças publicitárias, no marketing? Você acha que funciona bem quando você aplica? Eu não misturo. Você entende? Você viu como que é complicado isso? Não. É assim. Mesmo com... pessoas da mesma fé, talvez até da mesma religião, eu, no momento comercial, no momento profissional ali, eu não misturo pra gente primeiro pra não desfocar do assunto do que se tratar a reunião. Não em reunião, eu falo mesmo na finalização. Por exemplo, assim, você está fazendo uma campanha publicitária. Colocar Deus seja louvado coisas desse porte, assim, que seriam... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esses insights, esses easter eggs bíblicos e de fé, assim. Não, nada contra, certo? Mas eu tenho 33 anos, não parece que eu sou bem mais jovem. Nossa, vocês escutaram no final, a esposa dele falou assim, viu isso? Viu? Nesses 33 anos, eu nasci costumo dizer, num lar cristão, né? Eu tenho 33 anos, com as minhas falhas e os meus erros, mas eu tenho um conhecimento, assim, espiritual e teológico, não grande, mas um suficiente que eu alguns parâmetros, né? Eu vejo algumas orações no Instagram. Ah, sim. Uma oração no Instagram que a pessoa dá um print lá, coloca. Eu vejo algumas orações nas redes sociais e
Eu me pergunto, Jesus Cristo tem rede social? Cara, mas... Mas aí é uma pergunta, tá? Tá. Daí eu penso que a pessoa que postou, ela tá expressando a palavra de Deus, tá levando a palavra de Deus para chegar mais em alguns lugares. Certo? Certo. Tá. Como eu acredito no sacramento, né, na consagração e no momento ideal para você falar de negócios, para falar de coisas e para falar de Deus também. Cara, eu acho, por exemplo, assim, ó, a gente está conversando aqui. Então a gente entrou nesse assunto propositalmente. Eu quis entrar nesse assunto claro. porque eu acho que é aí que seria a nossa melhor discussão. Eu acho que aí ia mostrar bem as nossas diferenças e onde nós nos completamos. Eu entendo, mas quando você arrasta para o lado, aparece uma bunda rebolando. Você passa 2 casinhas, tá se falando de futebol. Entendeu? Então, nada contra quem fez. Eu acredito que Deus pode falar lá no meio da bunda, entre uma bunda e a música da Anitta de uma bunda e outra coisa lá, tá a palavra de Deus. Eu entendo mas que Deus pode falar. Você não entende que isso tem muito a ver com o que a pessoa segue? Não, eu tenho um amigo meu, que eu não vou citar o nome dele aqui, toda manhã eu acordo, eu vejo lá um versículo bíblico. Parece que ele não tá fazendo mais, mas eu tenho um amigo meu, amigo nosso em comum, não citaremos nome, que sempre tem um verso bíblico lá. Sim, certo? Sim. E eu sei da consagração dele, eu sei do propósito dele fazer aquela postagem. Mas eu sigo outro amigo, solteiro, que tá numa balada, né? Eu sigo ali o Jair Messias Bolsonaro, eu sigo Pondé, Cortella, sigo uma prima, um vizinho, uma vizinha, enfim, cada um tá publicando naquele momento, é uma rede social, publicando aquilo e tá se expondo naquele momento. Então, nada contra quem publica, eu acho que Deus pode, não tô dizendo que não vai acontecer, pode acontecer, mas eu não sei, não acho o ideal. Por que eu tô falando isso? Quando você coloca um Deus seja louvado ali, eu entendo a sua consagração, eu entendo a simbologia e esse easter eggs, né? Depois a gente fala o que é easter eggs, pessoal, hein? Esses easter eggs, como você bem disse, só que eu não vejo aquele lá um resultado definitivo, entendeu? Mas se essa pessoa acredita que aquilo de alguma maneira tá fazendo... A minha ligação direta é meus joelhos no chão, eu e Deus, e ali e tal, é onde eu choro, onde eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Então, eu não tenho Deus seja louvado, eu não tenho o escudo da fé ali no carro, mas também quem tenha, eu acho que enfim. Cara, assim, eu falo pra você, talvez a pessoa coloque ali porque aquilo faz bem pra ela, entendeu? Não tem muito a ver com quem vai ver, tem a ver mais com ela, assim. Acho que cada postagem que a pessoa faz no seu dia a dia, no seu cotidiano ali, acho que é aquilo que ela gostaria até de ouvir, entendeu? Que alguém mandasse pra ela. Na verdade, ela faz aquilo e ela se sente bem vendo aquilo, entendeu? E eu acho que faz bem realmente pra ela, né? Então, cara, na rede social você vai acabar vendo as pessoas postarem. Eu até prefiro que as pessoas coloquem mensagem de Deus do que as pessoas ficam militando na rede social. Porque assim, é horrível. Então, tipo, cara, você tem uma opinião muito forte, você tem uma opinião formada, eu acho que você tem que ter cuidado na hora de você disseminar ela, entendeu? Sim, concordo perfeitamente. É isso mesmo. Tá, é isso. Vamos abrir para pergunta, assim. Olha o Átila, direto de Los Angeles. Ô, Átila, manda pergunta pra gente fazer aí. Eu até imagino do que ele vai perguntar, mas eu tô esperando. O André Vieira Bueno, ele manda uma mensagem pra gente aqui, ó. Tô pronto para estar a ir, mas quero o Kleber... Grande abraço, 2 amigos, Kleber Newton Barros do outro lado, falando de futebol. Já não quero mais assistir o filme. O Beto contou o final. Beto, não pode contar o final, hein? Qual filme que contou o final? Tá, a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. Se você não assistiu, você tem que apanhar, pô. Tá de brincadeira. Mas muita gente não assistiu. Então a gente não pode dar spoiler aqui. Então, ó. Mas você tem que apanhar. Eu quero ver... Voz de veludo. O que nós temos de pergunta? Não, acho que não tem pergunta, não. Você tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida do que nós falamos? Eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Qual foi o trabalho mais difícil, a peça publicitária mais difícil que vocês dois tiveram que trabalhar nela?
de empresa, assim? Ou de pessoas mesmo? Quer começar? Você. Cara, a mais difícil que eu tive que fazer foi a de uma linha de produtos escolares, né? Porque eu tive que... eu já vinha trabalhando no meio industrial, né? Da educação, da escola de produtos e tudo mais, importação e tudo mais. Só que quando foi criar uma marca do zero, cara, você entender a tendência de cores, formas geométricas, o que chamaria atenção num PDV, na verdade não é que é mais difícil, foi um desafio, entendeu? Então, tipo assim, até hoje a marca que é a Famix é um desafio, entendeu? Porque assim, ela tem muita simbologia da família aplicado nela, tem muita simbologia da fé, né? Por exemplo, os donos o Flávio, que é um grande amigo meu, é um homem de muita fé, e ele faz um trabalho fantástico, assim, a luta fantástica para criar os filhos dele, o Flavinho, tudo a história do Flávio. Então, assim, esse foi um desafio realmente muito grande por causa de tudo que gravitava em torno disso, em torno do desenvolvimento dos produtos, estudar o mercado, ver o que ia ia simbolizar aquilo no PDV e tudo mais, né? Mas assim, no final ele se torna muito gratificante, se torna muito legal trabalhar com a marca, com os produtos, por causa de todo o desafio que ele tem, todo o desafio que é composto ali, que é imposto nesse tipo de mercado, né? Que você vai lidar com as crianças, vai lidar com a educação, vai lidar com o educador, vai lidar com o professor, vai lidar com o meio corporativo. Então, assim, foi um desafio onde me trouxe a possibilidade de conhecer muita coisa dentro do Brasil. Então, assim, através do mercado escolar, eu viajei o Brasil, fazendo trabalho, colocando a minha identidade em vários pontos, entendeu? Então, assim, e foi muito legal. Foi uma experiência muito interessante e foi o meu trabalho, considero até hoje o meu melhor trabalho, o trabalho mais difícil. Difícil e prazeroso. Com certeza, assim, por causa do tamanho do desafio que ele é. Eu comentei aqui da Teto Forte, eu acho que sempre quando, o Voz de Veludo, sempre quando existe uma empresa que ela tem tantos anos no mercado e ela tem que mudar de marca... É complicado. Eu acho que é o maior desafio, porque você tem ali, além de todo o período que essa marca já está nativa, ela já está coexistindo, você tem que criar um nome diferente. Eu tô com um job agora que para mim eu acho que vai ser o mais difícil, mas a gente está quase achando a solução. Eu ainda não posso dizer, mas porque ainda tá quase pronto, mas como é que tem a questão jurídica que envolve e tal, é um dos mais difíceis. Mas é bem parecido com o que aconteceu com a Teto Forte, que tivemos que mudar de nome no meio do caminho. Eu acho que sempre a mudança de nome, uma empresa com 25 anos, como é o caso agora, depois eu vou te contar no ar, e quando tiver pronto esse trabalho, a gente vai expor, que vai ser necessário expor, vamos até trazer os dirigentes desse lugar, dessa escola que é cliente meu, para falar sobre isso. E então sempre quando você tem uma história, você tem o próprio cliente, ele é apaixonado pela marca, por aquilo que criou, está acostumado com aquilo, tem uniformes, tem fachada, tem várias coisas. Eu acho que aí Voz de Veludo é os cases mais difíceis que tem. Eu sempre gostei muito de fazer publicidade e propaganda, de brand para identidade visual. Eu acho que campanha eleitoral é muito complexo. Até vou te contar, a Voz de Veludo estava presente nesse momento e tal. O Levizinho, ele nasceu durante uma campanha eleitoral que a gente estava lançando. Eu era coordenador da parte de publicidade, design gráfico, né? Não era coordenador da campanha, mas eu estava ali com a publicidade e a propaganda lançando no dia, a Giovana internada, prestes a dar o parto, e eu criando ali, santinho, brigando por causa do número 1, do 7, me enlouquecendo uma pessoa aí, que eu não quero citar o nome dela aqui agora, e ali foi bem desafiador, foi uma campanha bem desafiadora. A gente saiu de, acho que, de 3, 4% de intenção de votos, a chegar a 30%, 33%, então eu acho que ali foi um super desafio, né? Então, e quando você tem uma campanha para reverter algo desse tamanho em 45 dias, que é uma campanha eleitoral agora, ela é muito difícil. Não fomos vencedores da campanha, mas em questão de mídia, de publicidade e propaganda, esses números, você que está no meio, você sabe que é bem expressivo. Então, acho que campanha eleitoral, eu adoro fazer, eu sou apaixonado, eu gosto muito.
Eu não sou apaixonado por política, de estar dentro da política, de fazer parte desse universo político, mas a campanha eleitoral, o pleito eleitoral, fazer o marketing eleitoral, a publicidade e a propaganda eleitoral, eu gosto muito, mas nesse caso, com o Levizinho na cena, o Levizinho teve, às 11 horas eu estava mandando material para gráfica, meio-dia eu estava na obstetria, né, que faz o parto, né, obstetria, me corrijam se eu estiver errado, e 2 horas da tarde eu estava de volta no quarto, terminando o material, criando folheto e tal. Esse foi um grande desafio. Eu acho que o Átila mandou a pergunta aí, né, Voz de Veludo, no chat. Você quer ler a pergunta? Você quer ler? Eu acho que é melhor você ler. E daí a gente... Com a sua voz maravilhosa, tá. esse microfone fantástico que você tá aí. Dourado o microfone. Cara, eu já nunca fui tão fã de trabalhar com serviços gráficos, assim, designer gráfico na política. Já não era nunca foi minha praia, assim, nunca foi uma coisa que eu gostei de trabalhar. Não por ideologia, não, tá? É mais por causa que você tem que viver muito uma coisa. É, né? bem grande a pergunta dele aqui. Eu acho melhor você ler. Você lê e eu vou ouvir a pergunta. Deixa eu tentar ler aqui, peraí. Bom, é possível realmente separar todos os comportamentos, as ideias e atitudes de uma pessoa? Gestor público, professor, qualquer profissional ou pessoa? Você quer responder essa parte primeiro, depois eu continuo? Eu acho que ele tá dando um exemplo ali. Exemplo rápido. Uma pessoa que reiteradamente tem atitudes ou apoia uma causa que é exatamente o oposto do que prega a Bíblia ou qualquer outra religião. Essas pessoas estão prontas para estar te representando ou ser seu amigo de verdade? Eu entendi. Eu também entendi. Você quer responder primeiro? Dá pra separar? Eu acho que responde você primeiro, que o Átila é meu conhecido, e depois eu vou dar minha resposta também. Bom, vou começar pelo... Assim, cara, por isso que eu falo sobre você colocou um ponto sobre a questão da falsidade, né? Acho que bate muito de acordo com isso. Por isso que eu falo, você quando tá perto das pessoas que você ama, as pessoas que você ama gravitam você, e você tá nesse núcleo de pessoas que já te conhecem, fica muito mais fácil você expor as suas opiniões, entendeu? Fica mais fácil para você converter e fazer as pessoas entenderem, né? A partir do momento que você não tá aí, fica mais difícil, entendeu? Como você colocou, né, que talvez te torne uma pessoa falsa. Só que a falsidade tem que ver, às vezes, por exemplo, você tá sendo falso... Não, eu até quero... não chamei você de falso. Não, foi muito mais uma provocação. Uma sátira, eu sei, mas muita assim... provocação. Foi muito mais provocativo pro nosso debate do que mesmo falso. Eu sei que você não é falso. Mas assim, faz parte dessa falsidade você ter uma máscara pra... É aquele tal negócio. Eu entendo você. Você não vai falar eu falo pra todo mundo assim, quando o Danilo Levizinho nasceu, eu achava ele lindo, mas depois eu falei, puta, feinho. Mas ninguém ia chegar pra mim e falar que meu filho é feio, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu acho que é uma mentira extremamente necessária. Hoje meu filho é maravilhoso. Se você tivesse chegado em Bruno assim, Beto, olha meu filho aqui, o que você acha dele? Eu falo assim, cara de joelho, irmão, da hora. Pô, é isso, cara, desculpa. Coitado. Não, assim, entendeu? A cara de joelhinho. O vizinho é lindo. Um joelhinho maravilhoso, cara. Melhor do que o meu joelho, que tá tudo estourado, ele tá... Mas enfim, vamos terminar. Mas assim, é que foi bem complexo. Só vou tentar. Daí a pergunta, ele deu exemplo, né? Quer repetir a pergunta? A primeira frase, a primeira pergunta. Ele fez uma pergunta grande e deu um exemplo rápido, mas porém grande também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a primeira parte. Então. Isso, leia isso, faça a pergunta. Bom, é possível realmente separar todos os comportamentos, as ideias e atitudes de uma pessoa, gestor público, professor, qualquer profissional ou pessoa, ele falou? Sim, eu vou responder essa daqui só para concluir. É possível sim, só que é muito difícil. É muito complicado. Um professor, por exemplo, é difícil separar porque o professor ele passa por um problema que é político e social, entendeu? Então é difícil separar o profissionalismo do cotidiano, do dia a dia dele. Entendi. Entendeu? É muito difícil. Então, tipo assim, para algumas áreas vai ser mais dificultoso do que para outras. Né? Para um publicitário é super fácil. Entendeu? Para um publicitário é muito legal, muito tranquilo. Agora, para um professor já é difícil. Entendeu? Para um médico talvez é menos difícil porque ele trabalha muito com resultado. Entendeu? O professor já trabalha com algo que não é tangível, entendeu? É algo de expressividade. Então, tipo assim, é mais difícil seria para o professor, mas é possível. Eu vou responder. Eu falei de política e tal. Vamos conversar, por exemplo, né? Eu
eu consigo interpretar a pergunta do Átila como uma boa provocação, né? Realmente separar todos os comportamentos, as ideias e atitudes. Comportamento e ideias é absoluto, atitudes é resultados, né? Então uma atitude, ela não necessariamente ela é sólida, ela pode ser resultado de uma provocação, de um comportamento. É uma reação. É uma reação, né? E também pode ser uma meta, né? Uma direção e tal. A gente falou sobre isso na nossa conversa, que nada é 100%, nada é definitivo. Exato. Né? Então pode ser que a grande preocupação, a gente está falando aí também, eu acho que de ética, né? Eu acho que a gente vai entrar um pouquinho na questão de ética e tal. Não é fácil, é difícil, mas eu acho que é necessário, ainda mais nos dias de hoje, a pessoa ela ter em algum momento algo que se opõe, mas em algum momento um momento que diverte e outros que converte, né? Algumas coisas que parecem ser opostas, mas em alguns momentos elas vão estar alinhadas às mesmas ideias. Ideais políticos, por exemplo. É difícil você apoiar 100% uma pessoa, qualquer político que seja, em algum momento ele vai ser diferente que você. O que me parece um grande problema é quando eu talvez na minha imaturidade, em algum momento, eu já tive isso, é quando você concorda com algumas coisas, e mesmo as coisas que você discorda por aquela ideologia, por aquele personagem, na política, por exemplo, até vou dizer do pastor, tal também, poderia ser uma coisa na questão de pastor também, que está bem ecumênico nossa conversa. O problema é que quando a parte boa que você acha que é legal, por ser a pessoa dizendo uma coisa que talvez você não concordaria, e naquele momento, por ser aquela pessoa, você passa a concordar. Eu acho que aí é bem pior. Eu prefiro o seguinte, então essa pessoa tem algo bom, essa ideologia ela é algo que me atrai, mas não funciona. Isso aqui é um modelo bom, mas na prática não funciona. Eu vou somando meus fatores, eu vou somando a minha vivência, eu vou somando a minminha expertise, a minha experiência, e vou criando o meu caráter, né? É bem filosófica a pergunta do Átila. Então eu acho que não sei se eu estou conseguindo te responder, Átila, mas eu acho que cabe a cada ser humano na formação do seu caráter e na sua concepção de ética, o que é certo e o que é necessário, o que é certo e o que é necessário, né, que seria a ética, formar as suas próprias ideologias. Separar, né? Eu já tive vários debates com o Átila, meu irmãozão, meu parceiro, em posições políticas diferentes. Mas com o amadurecimento, eu me tornei uma pessoa, sei aonde está certo, eu sei que, as virtudes daquele momento, daquela posição, né? Outras posições têm alguns aspectos que são bons também, e você vai criando definitivamente, né? O que não pode acontecer é você se apaixonar por um ídolo e dizer que ele sempre está certo, e você transformar as certezas deles em 100% sua, não por convicção, mas simplesmente porque aquela pessoa está fazendo. Você trocou em um ponto que eu procurei, sim, a ética e a hipocrisia. É isso aí. Obrigado pela atenção, um forte abraço, adoraria participar de um bate-papo desses. Átila, quando tiver em Ourinhos, aqui, tiver no Brasil, a gente vai fazer esse bate-papo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Vou até dar um grau do microfone. Aí sim. Aí sim. Uhum. Vamos lá. Bom, pergunta é o seguinte, para encerrar, né? O que te motiva, isso é para os dois, o que te motiva a continuar nessa profissão, e cada um agradecimento aí, as considerações finais. Pode responder primeiro. Cara, eu vou falar a real pra você. Na verdade,
a minha motivação hoje é, assim, cada dia mais eu vejo que as coisas que eu faço, né, alegram as pessoas para quem elas são, né, e as pessoas que gostam muito de mim, gostam muito de ver eu desenvolvendo um trabalho, desenvolvendo alguma coisa desse tipo, né, e quando eu lembro na pandemia, quando, né, teve a pandemia, eu fiz bastante lives assim, né, no Instagram, e quando eu parei, eu vi assim, as pessoas que gostavam mesmo de mim, falando assim, Beto, por que você parou? Eu gostava tanto de te ouvir, de ouvir suas opiniões. Então, eu acho que isso é uma motivação quando você é bom no que você faz, e você faz aquilo de uma forma buscando certos aspectos de excelência, e você atinge esses aspectos de excelência, você vai ver que aquilo vai atingir pessoas que têm orgulho de você. O que me motiva hoje é fazer isso acontecer, sabendo que tem uma grande torcida por mim, né, esperando cada vez que eu acerto, é como se fosse um gol, esperando eu ir lá comemorar com eles. Então isso é a minha maior motivação. Na verdade, se você perguntar assim, Beto, quanto tempo você vai ficar nessa área, por quanto tempo, não sei. Um dia eu vou voltar para aquilo que realmente, porque eu entrei nessa área, né, eu voltava para lá, que seria talvez os quadrinhos, games e tudo mais. Mas hoje o que me motiva muito mesmo é saber que quando eu faço algo muito bom, as pessoas que gostam de mim ficam muito contentes, é isso. É uma ótima resposta e uma resposta verdadeira de publicitário. Vou falar primeiro sobre a vida. O que me motiva mais, obviamente, meu filho, minha esposa, me direcionou muito nesses últimos 3 anos, né? Eu mudei muito, completamente, mente, ideologias, espiritualmente evoluir. Então eles me motivaram a ser uma pessoa melhor pessoalmente. Profissionalmente, o que me motiva é a realização de sonhos, é a transformar ideias em ações, em produções, em executar, em mostrar esse trabalho. O que eu amo ver é passar numa fachada e ver, essa fachada foi eu que criei, olha que legal, está trabalhando. Eu gosto de ver meus clientes com a casa cheia, né? Inauguramos junto com, um abraço para o Thiago Pedro Feza também, inauguramos juntos, na verdade ele inaugurou e eu fiz a publicidade e a propaganda das 2 casas, Tijuca e Jurerê, durante a pandemia, um baita desafio também. Então a hora que você passa ali, vê uma casa cheia, passando por todas as adversidades, por crise, enfim, é muito gratificante. Então o que me motiva é transformar sonhos em ação, em realização. Às vezes essas ações podem falhar em alguns momentos, mas sempre a criatividade, que é o resultado do conhecimento, a gente superar esses desafios. É isso aí. É isso? É isso. O Átila mandou mais uma. Finais aí. O Átila, só para não passar em branco, podemos falar sobre isso mais profundamente sempre. Discutimos muitos e brigamos poucos, como sempre fizemos. É isso aí. Acho que eu também, né, Beto? Eu e você sempre discutimos muito, colocamos nossas ideias, e toda vez que a gente conversa, somos um pouquinho mais na gente. Você me convence um pouco mais. Eu acredito que te convence um pouquinho mais. A gente abre pra ver. O dia que você parar de me convencer de alguma coisa, que eu morri. Vamos lá. Considerações finais, primeira palavra é sua, Beto. Cara, legal, agradecer que o projeto é muito legal, acho que esse bate-papo vale muito a pena, eu acho que passar para as pessoas algum tipo de conhecimento é legal. Eu tenho muitas opiniões polêmicas que o Levi vai querer explorar muito isso. E nós traremos aqui também convidados polêmicos. Exatamente, com certeza, e eu acho que é muito legal. Eu acho que todo mundo que for fazer algo realmente, faça com muita dedicação, vontade, carinho, amor, né, porque o tempo é o fator mais importante que nós temos. Então, é algo que não dá para você mensurar, vender ou negociar. É o seu tempo, entendeu? Então, é isso aí. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, jamais veremos de novo. Jamais. Entendeu? Exatamente. Como diz o Aquiles no filme Troia, os deuses nos invejam, porque nunca mais estaremos aqui de novo, mesmo assim continuamos. Entendeu? É exatamente isso. Eu, em primeiro lugar, quando eu fiz esse convite a você, eu já te disse que, mesmo você sendo agnóstico, eu acho que foi um chamado que eu tive, né, de lá trazer você para fazer parte desse projeto. Eu acho que essa divergência e esse alto nível de discussão, sem deixar mais o intelecto, a didática falar do que o nosso emocional,
foi primordial para te convidar para esse projeto. Agradeço você aceitar esse convite. Agradeço toda a equipe Suncast, o Voz de Veludo. Muito obrigado, viu, Voz de Veludo? Conta sempre com a gente. Meu Deus do céu. Nossa, cara. E você de casa que nos assistiu até esse momento, quero que vocês tenham se divertido. Agradecer minha família, né? Que é a base de tudo, a minha esposa, meu filho, meu cunhado Lucas, que também está na luta com a gente, trabalhando na agência. Pedro Henrique, que mandou um abraço aqui também. Eu vi que o André Vieira mandou um abraço. Eu acho que eu vi também aqui nosso motorista, nosso driver, ele tá aqui também. Muito obrigado, Fifi, meu irmãozão, meu camarada. E, enfim, agradecer a todos. Eu espero que vocês... Tá vazando aqui um retorno fora de ponto pra mim. Ah, é você, né, Beto? É você. Vai aprendendo. Então eu agradeço a todos vocês. Eu espero que vocês se divirtam. A gente vai falar aqui de trabalho, de job. Vamos trazer empreendedores, vamos trazer influencers, vamos trazer historiadores, pessoas engajadas no movimento social, movimento político da cidade. Enfim, eu quero que você venha aqui e saiba que esse bate-papo aqui é feito para que a gente possa fluir ideias e que a nossa criatividade, com nossos conhecimentos adquirido nessa mesa, possa florar nossa criatividade, a sua criatividade que está aí, e que você, assim como nós, se apaixone por esse Jobcast, certo? A última frase, a primeira encerramento, sempre vou tentar trazer algumas frases para finalizar. A de hoje é uma que já é um bordão meu. A vida não é quantas vezes você respirou, mas os momentos que fizeram você perder o seu fôlego. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, obrigado, Beto. Valeu, é tamo nóis. junto. Até o missão próximo. cumprida, missão dada e missão cumprida. Até mais, tchau.